Olá, tudo bem? Como vai? Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Notícia do G1, tá aqui, notícia internacional, o mundo todo está sabendo disso. Olha aqui. Então, esse é o título da matéria. Quer dizer, Nicolauzinho Maduro ganha a eleição na Venezuela. E a matéria está aqui. Por que a oposição do Brasil sobre a eleição na Venezuela é tão aguardada? Essa matéria aqui é do G1, como já foi dito, né? Então existe um Conselho Nacional Eleitoral do CNE da Venezuela, anunciou na madrugada dessa segunda-feira, 29/7, que o presidente Nicolás Maduro venceu as eleições presidenciais do Brasil, que são mais de 15 anos aí. Mas os resultados foram contestados pela oposição, que disse que houve, né, fraude grosseira para modificar o número. Dizem que ele pegou a canetinha, foi lá, apagou com cuspe e botou outro resultado lá. Segundo o presidente do CNE, Elvis Amoroso, Maduro obteve 51,2% dos votos, contra 44,2% do opositor Edmundo Gonzalez, com 80% das urnas apuradas. Agora eu digo o seguinte: se o povo gosta tanto de Maduro, por que eles estão rompendo as barreiras, as fronteiras para vir para o Brasil? Quem são essas pessoas que votaram em Maduro? Porque a maioria do país todo está saindo, está vindo para o Brasil. Quer dizer, o Brasil todo está vindo para cá e sobrecarregando as nossas políticas públicas, não é? Sobrecarregando as nossas prefeituras, sobrecarregando o nosso serviço de assistência social, sobrecarregando o nosso país. É claro que existe uma legislação aí de refugiados, né, que faz parte de uma legislação até internacional, mas o governo venezuelano me parece que não está desenvolvendo políticas para conter o seu povo no seu país. Se tivesse tão bom lá, eles não largariam tudo para vir para cá. Gente com formação acadêmica que larga tudo, foge da Venezuela para vir morar no Brasil. E aqui nós temos esse problema social aí, que aumentando o número de pessoas aqui no estado do Espírito Santo. Alguns vivem aí pelas ruas, enfim. Bom, mas vamos terminar de ler aqui. Então Maduro ganhou diante do anúncio. Alguns presidentes de esquerda, como da Bolívia e de Honduras, mandaram abraços para parabenizar o Maduro, enquanto outros chefes de Estado criticaram a lisura do processo. O presidente do Chile, Gabriel Boric, de esquerda, mais crítico de Maduro, disse que não reconhecerá nenhum resultado que não seja verificável. Já o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Luiz Gilberto Murilo, afirmou que é fundamental que sejam ouvidas todas as vozes de todos os setores. Mas me parece que todos os setores do país estão envolvidos com Maduro. É importante esclarecer todas as dúvidas sobre os resultados. Nós pedimos a contagem total dos votos, sua verificação e uma auditoria independente o mais rápido possível, escreveu no Twitter. Os resultados eleitorais de um dia tão importante devem ter toda a credibilidade e legitimidade possíveis para o bem da região e sobretudo do povo venezuelano e sobretudo do Brasil também, porque nós já estamos de saco cheio de receber o povo de Maduro aqui no nosso país, sufocando as prefeituras que fazem parte da fronteira da Venezuela. Os estados que são limites aí da fronteira da Venezuela. O Brasil não havia se pronunciado até a publicação dessa reportagem. A posição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, é aguardar com atenção. Bom, é muito bom que o governo aguarde com atenção mesmo. Segundo especialistas consultados pela BBC Brasil, antes da eleição, o país deve ter papel de destaque na política venezuelana nos próximos meses. Agora, o que a Venezuela traz de positivo para o Brasil? É isso que eu quero saber. Traz algum benefício para o Brasil ou só traz prejuízo?
né? A princípio, a posse do novo presidente, do novo não, do antigo presidente, tem mais de 20 anos que ele está lá. A princípio, a posse do novo presidente está marcada para janeiro e que abre uma janelinha de mais de 5 meses entre a divulgação do resultado e a efetivação do vencedor da liderança. Nesses 5 meses, Maduro já falou, se ele não ganhasse, ia ter muito sangue jorrando. Provavelmente ele ia matar alguém nesse período. E vão ver que nesses 5 meses, né, alguém morre, alguém mata Maduro, ou enfim, ou vai haver um grande conflito dentro do país. Esse período longo vai exigir de todos os países em torno, mas especialmente do Brasil, como liderança regional, um cuidadinho muito grande na condução de uma mediação entre as partes, afirma Carolina Silva Pedroso, que é uma professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Momentos depois do anúncio do resultado pela CNE, a principal líder da oposição, Maria Corina Machado, inabilitada para exercer cargos públicos e apoiadora de Gonzalez, contestou o resultado. Ganhamos em todos os estados do país e sabemos o que aconteceu hoje. 100% das atas que o CNE transmitiu, nós temos, e toda essa informação aponta que Edmundo obteve 70% dos votos, dizem Machado e jornalistas. Ela acrescentou avaliar que as supostas modificações feitas nos resultados haviam sido grosseiras. Eu acho que o Maduro sentou lá, pegou a caneta dele, foi apagando tudo com a borracha, os resultados, foi botando os resultados dele. O embate prenuncia mais tensão nas próximas horas e dias na Venezuela, sob acompanhamento dos países vizinhos e dos Estados Unidos. Né? O governo venezuelano há muito acusado de fraude eleitoral e as eleições de 2018 foram consideradas ilegítimas por uma aliança formada por 14 nações latino-americanas, o Canadá e os Estados Unidos. Agora, o que o Canadá quer também, não é? O que os Estados Unidos quer? Quer se apoderar da Venezuela. Quer se apoderar de todos os poços de petróleo. Ele quer mandar como ele manda em tudo, não é? É isso que a Venezuela quer. É isso que os Estados Unidos quer. Suponho eu. Desta vez, Maduro permitiu a participação da coalizão de partidos opositores, a plataforma unitária, em um pacto batizado de Acordos de Barbados, que resultou em um breve alívio nas sanções econômicas dos Estados Unidos. Desculpa. No entanto, essas sanções foram reimpostas em meio ao bloqueio da candidatura de Maria Corina Machado e outras medidas contra opositores. Maduro disse durante um comício recente que haveria banho de sangue em uma guerra civil se ele não vencesse as eleições, uma ameaça, né? Tudo isso em meio a uma crise econômica que já dura anos e foi agravada pelas sanções americanas. Cerca de 7,7 milhões de venezuelanos deixaram o país, segundo dados do ACNUR, da Agência das Nações Unidas para Refugiados. Ele quer assumir o poder e não quer melhorar o seu próprio país, né? Aqui são os dois candidatos, Maduro, feliz da vida, falando que ia matar esse homem aqui de branquinho se ele perdesse as eleições. Então existe uma mediação aí. O histórico venezuelano e as contestações do resultado já anunciada antes mesmo da votação indicam que uma mediação externa entre oposição e governo Maduro pode ser necessária nos próximos meses, dizem analistas. O governo Lula já exerceu esse papel de mediador em outras ocasiões, inclusive durante as negociações para os acordos de Barbados entre a oposição e o governo Maduro, que permitiram a realização das eleições. Abre aspas. Muitos acreditam que sem a intervenção do Brasil, em especial, a atuação pessoal do presidente Lula, o candidato da oposição Edmundo Gonzalez, não estaria concorrendo
e a situação seria semelhante à de 2018, quando havia pouco desafio a Maduro, afirma Phil Gusson, analista sênior da organização, que acompanha a situação venezuelana sobre as negociações de um pacto. O Brasil de Lula também trabalhou nas conversas entre a Venezuela e a Guiana Francesa, que teve esse problema aí, após a crise pela disputa da região uma região da Guiana, Essequibo. Uma reunião entre os chanceleres das duas nações aconteceu em Brasília em janeiro deste ano, com a mediação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Para Phil, agora o Brasil e Colômbia terão um papel crucial. Abre aspas. Na Venezuela não existe, olha só, ele diz isso, na Venezuela não existem instituições neutras. O Supremo Tribunal e a autoridade eleitoral estão totalmente controlados pelo governo, portanto a comunidade internacional tem um papel vital, já que a oposição não tem a quem recorrer internamente para apresentar seu caso, diz o pesquisador Phil. Reconhecimento dos resultados. Essa não é a primeira vez que a oposição denuncia a existência de fraude em 2018. Em 2018, o presidente venezuelano foi reeleito em uma eleição contestada tanto internamente quanto internacionalmente. A votação foi amplamente boicotada pela oposição e a Organização dos Estados Americanos a descreveu como uma farsa. Segundo o órgão, a eleição aconteceu como uma falta geral de liberdades públicas como candidatos e partidos ilegais e com autoridades eleitorais desprovidas de toda credibilidade, sujeitas ao poder executivo. Consequentemente, a vitória de Maduro não foi aceita pelos Estados Unidos e vários outros países, inclusive o Brasil, de Jair Bolsonaro, PL, que passaram a reconhecer Guido, então presidente da Assembleia Nacional, como líder legítimo do país. No entanto, Guaido nunca conseguiu assumir o controle efetivo do governo e Maduro permaneceu no poder. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Em resposta, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas contra a Venezuela. E aí virou essa porcaria que está o país de hoje. Nessas eleições, a oposição já havia acusado o governo de agir ilegalmente antes do dia da eleição, ao bloquear as candidaturas de Maria Corina Machado e sua substituta, a historiadora Corina Iores. Também foi feita denúncia sobre dificuldade de acesso ao registro necessário para votar. O voto não é obrigatório na Venezuela, tanto no território venezuelano quanto no exterior. Então, quer dizer, também foram feitas denúncias sobre dificuldade de acesso ao registro necessário para votar. Não tinha ônibus, essas coisas todas. Carolina Silva Pedroso explica que na Venezuela as fraudes podem acontecer muito mais antes do voto do que no momento da ida à urna ou na contagem. Como o voto não é obrigatório, pode acontecer ações para impedir as pessoas de chegarem ao centro de votação. Diz, em eleições passadas também foram registrados casos de coação ou troca de votos por doações de alimentos e cestas básicas. Tudo isso tornou o dia da eleição bastante delicado, assim como o período até a posse. Pedroso vê a presença da Venezuela, do ex-chanceler e atual assessor especial da presidência, Celso Amorim, como central para a avaliação da situação e posicionamento do Brasil. Antes de viajar a Caracas, em declaração para o portal G1, Amorim afirmou que o seu objetivo é contribuir para uma eleição correta e limpa e disse ele disse o seguinte, que quem ganhar possa tomar posse tranquilamente. A decisão de enviar Amorim, que é uma figura-chave para a política externa brasileira, mostra uma posição assertiva, avalia a professora da Universidade Federal. E segundo Feliciano de Sá Guimarães, professor do Instituto de Relações Internacionais
da Universidade de São Paulo, da USP, as declarações e movimentações recentes do governo Lula indicam que há uma preparação no governo para não legitimar a eleição venezuelana caso haja qualquer indício de fraude ou uma vitória de Maduro com uma margem muito pequena. O custo de reconhecer Maduro como vitorioso é muito alto para o governo brasileiro. Olha só, o custo de reconhecer Maduro como vitorioso é muito alto para o governo brasileiro, diz. Esse é um tema muito delicado domesticamente, porque a maioria da população brasileira tem uma visão muito negativa da Venezuela, é verdade, e do governo Maduro. Rian Berge, diretor do Programa das Américas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Think Tank, com sede em Washington, afirma que o posicionamento tomado por Brasil e Colômbia após a divulgação dos resultados pode ser decisivo para o desenrolar da situação. Aí ele diz, se Maduro conseguir impedir que esses países denunciem a eleição como injusta e não livre, isso será decisivo para ele nos dias seguintes. Olha só, observação da votação tradicional, aliado do chavismo e de Nicolau Maduro, o governo Lula endureceu o tom em relação ao processo eleitoral venezuelano nos últimos meses. Na semana anterior à eleição, o presidente do Brasil expressou preocupação com a retórica recente de Maduro e solicitou respeito pelo processo democrático e pelo resultado do pleito presidencial do país. Aí ele disse: fiquei assustado com a declaração de Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. É isso aí mesmo. Você vai embora, você vai para a casa do chapéu. Disse Lula em entrevista às agências de notícias internacionais do Palácio da Alvorada. Muito bem, presidente. O venezuelano rebateu sugerindo que quem se assusta precisa tomar chá de camomila. Olha aí, já foi querendo falar coisa que não deve para o Brasil, né? O venezuelano rebateu sugerindo que quem se assusta precisa tomar chá de camomila. Quer dizer, o cara quer ficar no poder, o povo dele vem para o Brasil, traz prejuízo para o Brasil. Eu não sei quais são os benefícios que a Venezuela traz para o Brasil, e ainda ele debocha da voz da presidente da República, Lula, quando disse que ficou assustado. Maduro também atacou o sistema eleitoral brasileiro, dizendo sem prova que os pleitos no Brasil não são auditados. Olha aí, segundo ele, a Venezuela tem a melhor auditoria do mundo e que nenhum boletim de urna é auditado no Brasil. Olha só o que o cara está falando. Após as declarações, o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou que as urnas eletrônicas são auditáveis e seguras e declarou que as falas do Maduro são falsas. O órgão também cancelou o envio de 2 representantes para acompanhar as eleições venezuelanas. O convite para acompanhar a realização da votação havia sido feito pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. O envio dos ministros ou servidores do tribunal para acompanhar as eleições em países estrangeiros é uma medida praxe, realizada pelo TSE, que também recebe delegações internacionais durante as eleições municipais e presidenciais. Segundo os analistas, a presença dos representantes brasileiros reforçaria ainda mais o papel importante de observação do Brasil e ajudaria a embasar a resposta do governo Lula de apoio ou questionamento aos resultados, a credibilidade, Mas os especialistas reconhecem que o Brasil de hoje é um dos poucos, se não o único país, capazes de dialogar bem com os dois lados da política venezuelana. Carolina Silva Pedrosa, da Universidade Federal, vê o posicionamento recente mais crítico do governo Lula em relação a Maduro com uma tentativa de construir credibilidade com a oposição para negociar e se mostrar disponível para ajudar em caso de uma crise.
Ao mesmo tempo, Feliciano de Sá Guimarães reconhece que o grande ator externo nos próximos meses será os Estados Unidos, que quer pegar todo o petróleo que tiver lá dentro, né? Apesar de não manterem relações boas com o chavismo e serem vistos como inimigo por Maduro e seus aliados, os americanos têm a capacidade de usar as sanções econômicas como um poderoso instrumento político, diz Guimarães. E o governo americano está especialmente preocupado em não deixar a situação da Venezuela se não transformar em um problema que pode afetar as próprias eleições nos Estados Unidos, marcados para novembro. É tudo um jogo, né? Eu estou pensando, é tudo um jogo. Controle de fronteiras e integração regional. Mas a participação do Brasil pode ir além do papel na observação e reconhecimento dos resultados e mediação. A crise na Venezuela é vista como uma ameaça à segurança nacional, um obstáculo na consolidação do projeto de reintegração da América do Sul, uma das prioridades do governo Lula em política externa. Há, segundo o professor da USP, uma preocupação especial com a possibilidade de uma nova onda de fuga de venezuelanos em direção ao território brasileiro, em caso de uma crise política e social. Mais uma instabilidade eleitoral poderia levar, em última instância, à volta de uma tensão em relação a uma invasão venezuelana. A uma invasão venezuelana de Essequibo, acho que é assim que se lê, né? Maduro poderia usar isso como cartada final se mais nada funcionar, diz Feliciano de Sá Guimarães. Abre aspas. Até agora parece um pouco provável, mas um país da América do Sul invadindo militarmente outro país da América do Sul seria uma derrota fragorosa e completa da política externa brasileira. Para Silva Pedroso, apesar do Brasil defender uma aliança mais profunda entre os países sul-americanos, o Brasil poderia se articular melhor com o governo colombiano Gustavo Petro para trabalhar em conjunto. Petro tem sido muito proativo nesse processo eleitoral e vem de um país que passou efetivamente por um conflito civil de muitas décadas, o que traz uma perspectiva interessante. É isso. Que coisa, hein? Que coisa. Quer dizer, para você ver como que tudo está envolvido, não é? Só que até agora a matéria não disse quais são os benefícios que a Venezuela traz para o território brasileiro. Quero pedir desculpa também para vocês que a leitura não ficou muito boa, né? Pronunciei algumas coisas erradas, mas é por causa do óculos, é muita luz no celular e aí a gente fica um pouco difícil para ler, né? É mais complicado, olha só como tem luz e a gente que usa óculos, né? Mas enfim, vamos esperar aí esses 5 meses aí até janeiro o que vai acontecer. Se alguém vai matar Maduro, se alguém não vai matar Maduro, se Maduro vai cair da galha, enfim. Enfim, o que nós precisamos entender é que já há um atrito aí entre Maduro e Lula. E se a economia da Venezuela piora, todo mundo vai vir para cá, né? Todo mundo vai vir para cá. O Brasil vai ter que criar política para atender o povo de Maduro, botar escola para as crianças que fogem do país de Maduro, botar cesta básica para essas famílias que fogem da política insensível, da política fracassada, né, da economia fracassada do governo, já que provavelmente o governo dos Estados Unidos vai manter as sanções econômicas. Se mantém as sanções econômicas, a crise aumenta, o povo fica sem suporte de sobrevivência, o país não consegue desenvolver seus projetos e vem todo mundo para onde? Vem todo mundo para cá, para o território brasileiro. Compartilhe, se inscreva, meu nome é Giovanni Braga, até mais, obrigado.